Bem-vindos ao vídeo de análise às contas do Sporting Clube de Portugal. Apesar de existir uma relação forte entre clube e SAD, são duas entidades diferentes. Como o clube só publica relatórios anuais, vou apresentar o último disponível, que é o da época 2021. Como é sabido, o futebol profissional é gerido pela SAD, mas todas as outras modalidades estão estacionadas no clube. Além disso, também as infraestruturas são propriedade do clube, com exceção da academia. Ao contrário do que aconteceu para o relatório da SAD, a análise ficará feita num único vídeo. A estrutura vai ser a mesma, primeiro a demonstração de resultados e depois o balanço. Vou começar pela primeira. Salta à vista o lucro residual que o clube teve, o que, para além de uma evolução muito positiva em relação ao período homólogo, tem o mérito de ser um resultado positivo conseguido em tempos de pandemia. Vamos ver como se chegou a este resultado ao detalhar as principais rúbricas ou aquelas que têm maior interesse. As vendas e prestações de serviços dividem-se como se segue. As vendas dizem respeito ao jornal Sporting, que tem a curiosidade de ter feito 100 anos em março deste ano. A fatia de leão das prestações de serviços são as cotas pagas pelos sócios, que incrivelmente tiveram uma subida. Nos últimos anos, o clube tem encetado várias iniciativas para aumentar o número de sócios pagantes que têm dado frutos. Em junho de 2020, os sócios pagantes eram cerca de 72.800 e em 2021, cerca de 76.800. Já em 2022, foi notícia de que a tendência continua a ser ascendente, o que garante ao clube meios próprios para, entre outras coisas, investir nas modalidades. Os outros rendimentos e ganhos têm o seguinte aspecto. Sem surpresa, a subrúbrica mais relevante é a das rendas e alugueres, que contabiliza a cedência do estádio à SAD e dos postos de abastecimento de combustível explorados pela Petrogal em terrenos pertencentes ao clube. A Sporting TV tem a particularidade de ser gerida por uma empresa externa, numa espécie de outsourcing. Outra curiosidade é o mecanismo de solidariedade. Pelos vistos, o clube recebe uma parte daquilo que a SAD encaixa. Do lado dos gastos, começamos com os fornecimentos e serviços externos. Com grande destaque e a responder por 62% desta rúbrica, temos os honorários, que tenho dificuldades em perceber. A parca explicação no relatório ainda me confunde mais. Presumo que a maior parte dos atletas tenham um contrato de prestação de serviços, a recibos verdes ou similar, mas não diria que isso fosse uma realidade para jogadores dos desportos coletivos de pavilhão, como o futsal ou o handball. Para criar mais dúvidas, temos os gastos com o pessoal. Para um clube com tantas modalidades, a folha salarial base parece curta, o que se deve explicar em grande parte pelos tais honorários. As indenizações têm importância neste relatório porque o Sporting avançou com um despedimento coletivo. Como acontece sempre nestes casos, tem-se uma despesa pesada no período, mas a medida recompensa as contas no longo prazo, via diminuição dos vencimentos a pagar aos funcionários dispensados. A notícia fala de 20, mas provavelmente terão sido mais, já que o número médio de colaboradores passou de 72 para 47 no período em apreço. Como o clube não detalha o número de colaboradores, por exemplo, entre atletas, técnicos e administrativos, fica-me entalada a dúvida sobre os atletas com contrato de trabalho convencional e atletas com outros tipos de contrato. Passemos para o balanço, com o ativo. Vou abordar apenas as 3 rúbricas com maior peso, sendo que as restantes são praticamente insignificantes. Nos ativos fixos tangíveis estão registados o estádio, o pavilhão e o multidesportivo. Com maior detalhe é apresentado um quadro que nos permite chegar ao valor líquido contabilístico de cada um dos 3 elementos, subtraindo o respectivo valor bruto à depreciação acumulada. Nesta parte, houve um ajustamento contabilístico muito relevante,
que ajudou a melhorar as contas do Sporting. Esta imagem mostra o valor bruto que os 3 ativos principais tinham no relatório de 19-20. No exercício de 2021 aparece esta nota. O revalorizar de ativos não é comum, mas também não é uma raridade. O que me faz torcer o nariz é o clube ser juiz em causa própria no caso do estádio. De seguida, temos as participações financeiras. Este exercício marcou o fim de várias empresas que não deviam ter racional económico e que penso que estavam ligadas à construção do estádio. A eliminação destas empresas fez com que o ativo diminuísse, mas o mesmo aconteceu ao passivo, por isso houve um saldo de quase zero resultante da operação. Quanto à Sociedade de Promoção Imobiliária, tirando o nome que é explicativo do tipo de atividade que desenvolve, desconheço que tipo de relação tem com o clube e o porquê de este a ter constituído. Já a posição na SAD está avaliada em pouco mais de 80 milhões, o que me causa estranheza. Como sinaliza o primeiro asterisco, a posição era na altura de 63,82%, como se observa na estrutura acionista da SAD. Como foi notícia recentemente, entretanto, a posição subiu para os 83,9%. A minha estranheza na avaliação resulta de 2 fatores. O primeiro é o capital social da SAD do Sporting, que é de 67 milhões. O segundo é a avaliação que a SAD tem na Bolsa de Valores, que não chega aos 60 milhões. Deve-me estar a escapar qualquer coisa, porque certamente haverá algum motivo que justifique esta aparente avaliação desajustada da SAD nas contas do clube. Os outros devedores registram aquilo que o clube tem a haver de empresas do grupo e se nos ativos houve uma revalorização, aqui deu-se o oposto. Registou-se uma perda por imparidade de 56 milhões relativa a um pagamento da Sporting SGPS. Dos 68 milhões que esta empresa devia ao clube, espera-se que 56 milhões não sejam recebidos, por motivos que não me foi possível descortinar. Chegamos ao passivo. Contrariamente ao que acontece com a SAD, não são os financiamentos obtidos que pesam mais, mas é por eles que vamos continuar a análise. O montante em dívida é relativamente elevado, é devido aos bancos do costume e tem uma maturidade de muito longo prazo. Por isso não é expectável que tão cedo o clube se veja livre de empréstimos bancários. O maior passivo existente no balanço encontra-se na subrúbrica do direito de superfície. É um rendimento a reconhecer porque a SAD e clube já contratualizaram o direito a explorar o estádio e o multidesportivo, mas o clube só o vai reconhecendo na cadência da prestação do serviço, ou seja, à medida que o estádio e o multidesportivo vão sendo efetivamente explorados pela SAD a cada exercício financeiro. Finalmente, temos o capital próprio, que o clube denomina como fundos patrimoniais. Sendo igual ao ativo menos o passivo, temos um valor positivo de 31,6 milhões. Este vídeo fica por aqui. Espero que estejam a achar este tipo de conteúdo interessante e até para a semana.